Queridos irmãos, muito bom dia, alegria nessa quinta-feira, dia 28 de abril. Estamos nas vésperas do grande retiro anual do Carisma. É sempre uma alegria imensa podermos nos reunir como família espiritual e também abrir as portas do nosso Carisma para acolher novas pessoas que queiram descobrir o que é isso de ser comunidade Sementes do Verbo. Qual é a graça que nos habita, qual o carisma específico, como foi a história da nossa comunidade, como é que surge um carisma, para que serve um carisma, especificamente para que serve o carisma Sementes do Verbo. Então, se você tem interesse de conhecer ou se você já faz parte da família, esses dias 29, 30 e 31 até o dia 1 serão dias muito fortes de retiro, de escuta da Palavra de Deus. Então, se inscreva logo, ou através do Belogos, de uma forma online, ou aqui presencial. Temos a alegria, depois desses 2 anos de pandemia, de abrir as portas para poder acolhê-lo. E hoje celebramos São Pedro Chanel, um santo muito importante que vou ter a alegria de vos partilhar, e também São Luís Grignon de Montfort, esse santo que tanto devotamente falou da Virgem Maria e que o Papa João Paulo II tomou como devisa sua uma palavra desse santo, Totus tu, Maria. Então, esses 2 santos hoje nos ajudam a meditar a Palavra de Deus e também a nos prepararmos para o fim dessa novena de Santa Catarina de Sena. Hoje, no nosso livro de vida, e continuo a anunciar, acabou de chegar na nossa casa aqui no Rio, o livro de vida com a sua nova edição, está belíssimo. E se você é membro engajado, aqui é uma edição exclusiva para os membros engajados, tanto de vida como em aliança. Se você é engajado, não perca já o seu número, adquira, porque vão esgotar, e é uma edição limitada. Nesse número 156, continuamos a trabalhar as 3 dimensões da caridade divina e hoje falando que Deus é Pai. 1 João 3,1, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. A manifestação de amor que Deus nos deu é o seu próprio Filho. 1 João 2,23, todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. E o que confessa o Filho também possui o Pai. Este amor acolhido, infuso em nossas almas, faz-nos tornar filhos de Deus. Jesus nos revela esta filiação pessoal. Ela é uma eleição pelo Espírito Santo. João 1,12, mas a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creram em seu nome. 1 João 3, 14 a 16, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Alegria de perceber que Deus é Pai e que Deus nos reúne numa só família, que Deus faz com que verdadeiramente nos tornemos filhos dele ao revelar a nossa grande missão, sermos filhos do Pai e revelarmos verdadeiramente isso aos outros pela eleição do Espírito Santo. Sermos filhos e fazermos outros filhos do Pai, eis a nossa grande missão. Atos 5, 27 a 33, tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedeciam. Ouvindo isto, eles fremiam de raiva e pretendiam matá-los. Muito importante essa palavra do livro dos Atos, porque faz com que aprendamos a viver como filhos de Deus. E os filhos de Deus vivem unidos uns aos outros e no Espírito Santo. Essa expressão tão bonita, nós e o Espírito Santo. É um tempo pascal em que temos a plenitude do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo e somos reunidos como filhos,
Deus é Pai e nos ensina a viver unidos como irmãos e também a vivermos de forma espiritual. A partir de hoje, vamos guardar essa divisa, nós e o Espírito Santo. Salmo 33, vou bendizer ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. A face do Senhor está com os malfeitores, para da terra apagar a sua memória. Eles gritam, o Senhor escuta e os liberta de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos corações contritos e Ele salva os espíritos abatidos. Os males do justo são muitos, mas de todos eles o Senhor os liberta. Bendizer ao Senhor em todo o tempo. Termos essa alma de louvor, essa alma de gratidão, faz parte do espírito filial. O Senhor está perto dos corações contritos. Como um pai, Deus nunca está longe de cada um de nós. Como um pai, Deus nunca se isenta, Deus nunca se isola, Deus nunca nos deixa sós. Como um pai, podemos louvá-lo e agradecê-lo pela sua presença amorosa. João 3, 31 a 36, aquele que vem do alto está acima de todos, e o que é da terra é terrestre e fala como terrestre. E aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a vida de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A graça de filiação e a graça de acreditarmos no amor do Pai faz com que participemos já dessa vida eterna. O que é vida eterna? É uma vida que não tem começo nem fim, é uma vida que é desde sempre para sempre. É a vida do céu. Sermos filhos do Pai faz-nos experimentar desde agora a vida eterna. Quem foi São Pedro Chanel? Um grande missionário, e eu, estando nas Filipinas, descobri esse santo com uma grande alegria, porque ele, em 1803, nasce em Coé, uma família do campo, se faz sacerdote na cidade de Turim, e ele era encantado pelas missões, como jovem apaixonado pelas missões, e deseja então, entrando para a Sociedade de Maria, evangelizar as ilhas da Oceania. As Filipinas têm 1.700 ilhas, então imagine um continente de ilhas, e ele, apaixonado pelas ilhas da Oceania, do Atlântico e do Pacífico. Ele vai como leigo para Futuna, uma pequena ilha do Oceano Pacífico, no arquipélago de Tonga, e começa aí a atrair outros sacerdotes, outros jovens com o seu sacerdócio, com a sua juventude ofertada. E é verdade que mesmo sendo avisado dos riscos que ele corria ao evangelizar naquela região e que era bom que deixasse a ilha, ele preferiu dar a vida até o fim como um mártir e a sua morte gerou milhares de cristãos. Ele é considerado o padroeiro da Oceania. E olha frases tão bonitas que ele nos dá nesse seu tratado sobre justamente a forma de evangelizar. Ele diz assim: depois dos trabalhos, eu voltava sempre para casa enfraquecido pela forte, banhado em suor e morto de cansaço, mas sempre animado, sempre disposto e sempre alegre, como se voltasse para um lugar de delícias. E isso não de vez em quando, mas diariamente. Depois ele dizia assim: numa missão tão difícil, é preciso que sejamos santos. Que o Senhor nos dê esse coração ardoroso de evangelizar novas ilhas, novos povos, com essa disposição, sempre animada, sempre alegre, sempre disposta a dar a vida até o fim. E com a certeza de que, quando as missões são muito difíceis, só a santidade é a medida capaz de tocar os corações. Nesse dia também, São Luís Grignon de Montfort, aquele que nos faz descobrir o tratado da verdadeira devoção, muito bonito, o seu trabalho, o seu tratado, e que nos faz renovar o nosso amor, que passa pela Virgem Maria, mas que nos leva ao Cristo que nos leva ao Pai, a viver no Espírito Santo. Que todos os santos nos ajudem nesse tempo pascal
a viver a santidade de vida. E não esqueça, faça já hoje a sua inscrição e se já está inscrito, a comunidade Semente do Verbo se prepara a acolher com muita alegria no nosso Belogos ou então aqui na Casa do Rio de Janeiro. Que Deus nos abençoe a todos como família espiritual, família que sabe que Deus é Pai e que quer anunciar isso nos 4 cantos do mundo.